E tá aberta a porteira da mudança, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez. Uhul! Yay! Mais um episódio que a gente não sabe o que a gente faz na intro, né? Na parte do animação. Yay! Né? É moderada. Yay! Dessa vez é bem moderada. moderada. É bem moderada, tá? Gente, aqui quem fala é a Meide e eu tô aqui de novo com a Nai. Oi, gente. E com a Mari. Olá, galerinha! E hoje, esse é um episódio meio ímpar aqui do podcast, né? A gente não pode dizer que teve outro episódio parecido com o que a gente vai fazer hoje, né? Porque hoje a gente vai trazer e comunicar algumas mudanças aqui pro futuro do Pode Falar de Webtoon, beleza? Eu não vou trazer grandes contextos agora, porque eu acho que esse é um assunto que ele é bom ser falado já com contexto, né? Então, só jogar uma pista aqui, acho que não vai ser tão legal. Então, a gente vai fazer uma intro mais curta pra gente poder ir logo aí pro episódio e compartilhar com vocês o que está passando nas nossas cabeças, tá bom? Sim. Mistérios, pra você continuar com a gente ao longo do episódio, tá? É tudo clickbait, mentira. É não isso, é clickbait. Vai chegar lá e não vai ser nada. Uhul. Mentira, a gente vai ter alguma coisa, tá? Isso eu prometo. Sim. No mais, gente, não esqueçam de seguir, avaliar e ativar notificações do podcast pra vocês ficarem de olho em novidades, porque, né, com mudanças vindo por aí, é importante você ficar por dentro, tá? Exato. Vamos começar, então, falando o que aconteceu, né? O que aconteceu? Em que sentido do que aconteceu? Por que a gente vai mudar algumas coisas aqui, né? E aí, eu vou começar contextualizando que a gente teve algumas conversas recentes, né? Falando sobre o podcast, falando sobre o portal, falando sobre futuro, assim, né? E uma coisa que a gente particularmente tem sentido é que a programação, do jeito que as coisas estão, ela tá um pouco frenética pra gente, né? E eu acho que também uma coisa que a gente percebeu é que tá muita coisa pra ler e a gente não tá conseguindo pesquisar direito e ler direito e ver tudo que tem que ver. Eu acho que é uma das coisas que tá mais também intensas. Sim, Intensas. sim. Além da vida real. Além da vida fictícia do podcast, tá ótimo. Exato. E tem um lugar assim, gente, que a gente tá tentando pensar em formas de como a gente consegue fazer o projeto do podcast virar uma coisa que talvez possa trazer algum retorno financeiro pra gente, assim, né? Sim. E só que pra gente poder pensar em estruturar melhor as coisas, a gente precisa de um pouco mais de respiro entre episódios, né? Porque só pra vocês terem uma noção, assim, como é que é hoje a nossa rotina, assim, no podcast. A gente define um episódio, grava no final de semana, né? E aí, entre o final de semana, que, por exemplo, hoje a gente está gravando no domingo. Então, digamos assim, entre o domingo e quarta, a nossa preocupação, ela é em editar e publicar o episódio, né? Só que aí, quarta sai o episódio e a gente precisa pensar na próxima gravação. A gente não consegue hoje, às vezes, gravar as coisas com tanta antecedência, porque depende um pouco do que acontece no mundo dos webtoons, a gente tem ideias e tal. E querendo ou não, você tá ouvindo aqui o episódio número 180 do nosso podcast. Nossa, a gente já publicou muita coisa. Quase todos, exceto Então, os natais e ano novo. Então assim, chega uma hora que também começa a ficar um desafio. Se o Pode Falar de Webtoon e o portal fossem, digamos assim, nossos trabalhos full time, eu vejo que não teria problema ter uma frequência semanal, porque a gente poderia dedicar... a gente não precisaria, por exemplo, gravar no final de semana. Exato. A gente poderia... e aí, por exemplo, assim, como a gente separa os finais de semana pra isso, a gente não consegue necessariamente sentar num final de semana e gravar vários episódios. A gente grava um. Então, a gente meio que tem uma limitação de poder gravar um a cada semana, e aí como sai um episódio a cada semana, a gente fica, grava um, posta, grava outro, posta, grava outro, posta e tal. Então a gente fica nesse ciclo, sabe? Que uma hora vai esgotar. Exato, que uma hora chega num momento, né, que a coisa começa a apertar um pouco, e a gente tá sentindo isso, assim, na nossa rotina, né? É. Então,
a gente teve algumas conversas a respeito disso. E a gente até pensou, pra gente poder, talvez, evoluir o projeto, buscar coisas novas com eles, assim, a gente precisa liberar um tempo que a gente hoje tá gastando na produção dos episódios pra gente poder ter tempo de olhar para as outras coisas, porque como a gente tem atividades fora do podcast, de novo, isso aqui não é a nossa atividade principal, eu só consigo liberar mais tempo se eu liberar mais tempo, entendeu? Eu só consigo encontrar... mas é tipo assim, eu só consigo achar mais tempo disponível na nossa rotina se eu me livrar um pouco de algumas coisas, entendeu? Então, na verdade é mais, tipo, a gente só consegue liberar o tempo se a gente remanejar o tempo que a gente já tem, porque a gente não consegue incluir mais tempo. Exato. Uma coisa que eu tô sentindo que a gente vai fazer é, tipo, realocar o tempo. E focar ele em outra coisa. A gente vai reorganizar, né, as coisas, né? E aí, pra isso, gente, falando agora então um pouquinho mais sobre o que a gente decidiu fazer com essa dúvida, com essa questão, a gente vai diminuir a frequência de publicação dos episódios, tá? Então, assim... Uhul, tem gente Nayana. Triste entre a gente. Nayana. Foi a gente falou, vamos fazer isso. Teve votos que fez assim, mas eu vou ficar triste. E teve. E eu concordo. Que eu falei, e eu também vou. Sabe? Então, tipo assim... Tem host chorando. O que acontece? A gente tem 3 anos e meio que a gente posta os episódios semanais. E aí é estranho, né? Porque, tipo, a nossa rotina se moldou muito pra isso. Sim. Né? Toda vez que alguém tinha alguma coisa no final de semana que não podia gravar, a pessoa avisava. Não era o oposto, né? Não era tipo, eu posso gravar. Era tipo, gente, infelizmente não vou poder gravar, porque o nosso final de semana ele é marcado por gravação. Todo final de semana, né? Só que no momento, talvez, a gente deva se preocupar mais com outras coisas, né? O que a gente sente, assim, a gente já produziu muito conteúdo e eu acho que a gente já... tá confortável no lugar de produzir novos episódios. Talvez agora a gente precise se dedicar melhor a como fazer os nossos episódios alcançarem mais pessoas, entendeu? Como criar uma relação mais próxima com quem já acompanha a gente, né? É como trazer vocês aí, nossos queridos pode-falares, entendeu? Mais perto da gente. Você se controla, Mariana. Mas isso é uma coisa que a gente falou bastante, assim, que eu particularmente sinto que a gente pode tentar fazer melhor, a gente tem uma galera que escuta a gente aqui a toda semana, mas a gente não faz muito pra se aproximar. Talvez vocês se sintam próximos da gente por ouvir, né? Uhum. Porque a sensação de você ouvir um podcast assim com frequência, mais ou menos com uma pegada mais ou menos do nosso de você se aproximar, é como se você estivesse ali junto e tal. Mas eu acho que a gente tem uma vontade de se aproximar mais de quem escuta a gente, né? Uhum. Hoje a gente às vezes não vê, não conversa muito, e é porque a gente não cria muito esses canais, é porque a gente não abre muito esse espaço. A gente no passado tentou fazer mais interações, a gente parou, sabe? Porque a vida vai ficando mais corrida. Então, pra gente voltar e até pra gente pensar em outras coisas que a gente possa fazer junto, a gente precisa de um pouco mais de tempo. E como não dá pra tirar esse tempo da vida pessoal e dos trabalhos que a gente já tem, a gente vai ter que reduzir um pouco a carga do podcast pra poder fazer isso acontecer. Mas é o que a gente acredita que é o melhor pro projeto no momento, sabe? Sim. Pra longevidade do projeto, eu acho que é uma saída. Exatamente, tá? Então, gente, ao invés da gente postar episódios semanais, a gente vai agora postar episódios quinzenais, tá? Dun, dun, dun. Vai continuar tendo episódio. É isso. Então, primeiro, vamos acabar com o primeiro problema que possa, né, tá rolando por aí. O podcast não acabou, tá bom? Não, o podcast vai continuar. Não acabou. As hosts não brigaram. Não brigaram. Quem sabe até agora parece que a gente brigue menos. Então, assim, o podcast não acabou, a gente vai continuar, só que a gente precisa ter um respiro, né? A gente precisa que na semana que a gente não precise pensar no episódio, a gente possa fazer outras coisas, que a gente possa ter um espaçamento maior para poder fazer os reviews, né? Bolar os episódios de uma maneira melhor, porque, de novo,
a gente tem outras coisas rolando enquanto a gente toca o podcast também, tá? Recentemente a gente tá sendo lembrado disso cada vez mais, né? Mas o podcast não acabou, a gente vai continuar aqui com vocês, só que a gente não vai se ver com tanta frequência, tá bom? Tô toda Naruto, assim, sabe? É isso. E aí, assim, gente, pra gente também poder usar um tempinho pra se programar, a gente tem umas coisas que a gente precisa conversar em equipe, começar a definir, pensar um pouco melhor. A gente tá gravando esse episódio, a gente tomou a decisão, mas a gente ainda não sabe exatamente o que a gente vai fazer, então a gente precisa de um tempo pra definir isso, certo? Então a gente vai pedir pra vocês 2 semanas de hiatos, tá? Quando a gente tava conversando, até rolou uma piadinha, assim, do tipo, é os hiatos dos webtoons, assim, sabe? Se eles tiram, a gente pode tirar também. É aquela coisa, nós viramos um autor de webtoon que descobriu que publicar um capítulo por semana pode ser um pouco demais. Olha Olha só. Tá vendo? Pra provar que esse episódio ainda é sobre webtoon. Exato. Ainda é sobre webtoons, tá? Ainda é sobre webtoons. E sempre tem aquele webtoon que chega no momento, pede um hiatozinho, entendeu? A gente tá nesse lugar agora, beleza? Veio aí. A gente tá basicamente nesse lugar, tá? Então, assim, só pra vocês entenderem, se você tá ouvindo esse episódio no dia da publicação, ou na semana de publicação, a gente publicou esse episódio no dia 12 de março, beleza? Então, a gente pede pra vocês 2 semanas de folga pra gente planejar a vida desse podcast, tá? E aí, a gente volta com vocês no dia 2 de abril. Isso. Só que a partir do dia 2 de abril, ao invés de publicar um episódio por semana, a gente vai postar um episódio a cada 2 semanas. Então, sai episódio no dia 2 de abril, aí no dia 9 de abril, quarta-feira, não sai episódio, mas no dia 16 a gente volta, aí no dia 23 não sai episódio, aí no 30 a gente volta e assim por diante, tá bom? Aí vai funcionar Vai bem. ficar aí uma semana sim, uma semana não, gente. Uma semana sim, uma semana não. Mas é uma coisa que eu tava pensando, tipo, talvez a gente não ter episódio semanal, tipo, a gente não ter a gravação semanal, tipo, os nossos ouvintes não vão ouvir a gente toda semana, mas a gente até consiga se comunicar mais por outros meios, sabe? Por outros meios. Vai ser até mais. Exato. E isso até já puxa o próximo tópico, que é o que vocês podem esperar da gente. A gente vai se comprometer, a gente vai atrás de buscar outros meios da gente interagir melhor com vocês, porque a gente quer tentar ter uma comunidade mais próxima, a gente quer poder ficar mais próximo de quem acompanha a gente, de alguma maneira. E eu acho que tem gente que acompanha a gente que às vezes a gente não tem esse espaço pra interagir, sabe, pra fazer coisas legais, então a gente já tem algumas ideias na cabeça que eu não vou falar agora pra não gerar expectativa, porque vai que não rola, vai que a gente muda, né, qualquer coisa assim. É só ideia. Mas só pra vocês saberem que uma das coisas que a gente quer fazer com esse tempo é estruturar melhor como é que a gente consegue ser uma comunidade mais próxima e como é que a gente consegue interagir melhor com vocês, como é que a gente consegue pensar em outros tipos de atividades, tá? Então, a gente vai querer olhar pra isso nesse meio tempo, tá? Então, mais do que nunca, assim, sigam a gente, acompanhem, porque a gente vai buscar outras formas de manter contato com vocês, tá bom? É isso. Sim. Não desistam da gente. Não, por favor, não continuem desistam. aí. O negócio é, se você já se sentir próximo da gente, a gente também quer se sentir próximo de você. Exato. Porque aqui no podcast a gente fala muito, né? Pô, 180 episódios gravados de falação, a gente acaba compartilhando muito sobre a gente também, mas não necessariamente a gente consegue ter esse contato de volta. Claro que, assim, na mesma profundidade, a gente nunca vai conseguir se aproximar de vocês nesse nível, né? Mas a gente gostaria de ter um pouco mais de contato, sabe? De ter um pouco mais de espaço de troca e tal. E às vezes a gente até tem os canais, mas falta da gente se dedicar nesses canais pra criar esses espaços, iniciar esses diálogos, sabe? A gente hoje talvez tenha os canais e espera muito o pessoal vir falar com a gente, mas a gente pode fazer algo pra incentivar isso, né? A gente pode ser aí um pouco mais proativo. Exato. Gente, nós somos ruins de redes sociais, tá? Essa é a verdade. Não sei se vocês separaram. A gente já falou isso algumas vezes, mas eu sempre acho importante reforçar, assim. Não é naturalmente o nosso forte, assim. As nossas redes sociais são paradas. Como... Nossa.
A gente é a definição do low profile, assim. Exato, a gente faz bem os episódios aqui do podcast, né? Consegue produzir um conteúdo legal, uma parada engraçada e tal, divertida. Mas é aquela coisa também, tipo, vale a pena a gente ficar produzindo episódio atrás de episódio, atrás de episódio, atrás de episódio, e a gente não trabalhar muito pra fazer eles terem um alcance maior, sabe? Quando a gente começou o podcast, o legal é você soltar conteúdo, mas querendo ou não, já faz um tempo que a gente já soltou bastante conteúdo. Haja conteúdo, gente do céu. Pra ver coisa. Tem e agora, então, coisa com o portal, assim, o que mais a gente tem é conteúdo. Nossa, Exato, e o portal ainda veio pra trazer uma outra carga de trabalho, né? A gente tá tendo que pensar em outras coisas, a gente tá tendo que discutir outras coisas internamente, né? A gente acorda hoje, a Mari já manda um print falando, olha isso mandando aqui pra eu lembrar de falar com o programador e tal. A gente, querendo ou não, a nossa cabeça, ela tá em muitos lugares, né? Eu acordo, eu tenho 5 matérias pra revisar, entendeu? Gente, a pausa de carnaval, olha só, na pausa de carnaval... Nossa, gente, eu fiquei substituta. Nossa, foi intenso o negócio. Então, eu fiquei substituta, então algumas coisas eu que revisei, mas mesmo assim, quando voltou, tinha o quê? 20 já, né? Mas sabe por que ela revisou na pausa de carnaval? Porque o nosso editor disse, não vai ter pausa de carnaval. Eu não pauso. Eu me recuso. Foi muito engraçado, porque, tipo assim, eu voltei, eu tava viajando, né? E o lugar que eu tava realmente não tinha internet. E eu realmente, enquanto eu tava lá, eu não queria olhar pra nada relacionado ao trabalho, sabe? Essa foi o meu combinado comigo, assim. Então eu falei, cara, eu só volto quando eu chegar em casa, guardar minhas coisas, quando eu sentar na frente do meu desktop, tá ligado? Que é isso, o meu cantinho com o meu desktop é o meu espaço de trabalho. Se eu não estou no meu desktop, eu não estou trabalhando. Se eu sento no meu desktop, eu trabalho. Então, eu fui viajar, meu desktop não foi junto, logo, sem trabalho. Quando eu voltei, e eu sentei, eu voltei a fazer as coisas. Mas eu voltei na quinta-feira. E quarta-feira, a partir do meio-dia, o Dani já tava, tá ligado? E aí? Já tava. Acabou a quarta de cinzas, é meio-dia. Não era nem, e aí, mas ele mandava, você já voltou? Eu falei, não mandei, deu. Não, beleza, a Mari vai revisar enquanto isso e eu vou mandando as coisas aqui, pra quando você voltar. E aí, mano, pá. Quando eu cheguei, aí eu tenho que fazer o quê? Os posts, eu e a Cacau, a gente tem que fazer os posts de redes sociais das notícias remanescentes. Mano, eu cheguei um dia 11 notícias pra eu postar, tá ligado? Mano, lá vamos nós fazer arte pra 11 notícias, bora, né? Abre o InDesign e vai, duplica. E eu vou falar pra vocês, é que assim, fazer o post, fazer a arte da notícia não é tão difícil. Mas quando é vídeo, mano, é mais vai chato. Um tempo. É mais chato, porque eu preciso editar a imagem de fundo, aí eu preciso baixar o vídeo, eu preciso abrir o editor de vídeo, eu preciso exportar, aí eu preciso, né? Vídeo sempre toma mais tempo. E aí, dessas 11, eu acho que 4 ou 5 matérias eram vídeos. Eu falei, que merda! Mas a gente fez tudo. Tá? A gente reclama, mas a gente faz, tá? É assim que funciona aqui em casa. Pra tudo, né? Então, tudo isso é pra dizer que, tipo assim, o fato da gente tá postando menos episódios do podcast, com menos frequência, não quer dizer que a gente vai fazer menos coisas, que a gente vai estar menos envolvida, tá? Não. No falar de Webtoon. Muito pelo contrário, a gente só vai buscar novas funções, a gente vai acumular novas funções, né? Só vai aumentar, na verdade, mas tudo bem. Básico. Tudo bem. E, bom, se eventualmente surgir alguma novidade, alguma coisa muito legal que a gente queira compartilhar, além das redes sociais, que a gente queira compartilhar rapidamente num podcast, vamos supor, galera, estaremos em tal evento, né, vamos supor, né, vamos participar de tal parada, ou a gente vai pra curtir, ou a gente vai pra, sei lá, fazer alguma coisa, eventualmente a gente posta aqui um aviso via podcast pra vocês também, tá? Mas a frequência de episódios regulares, mais longos, da gente aqui, nós 3 conversando e falando sobre o Webtoon, essa vai ser de 2 em 2 semanas, tá bom? Combinado, galera. Yeah! Só que não. Eu adoro que a Nela comemora e depois ela perceba, putz, não é esse o clima. É uma comemoração fraca, mas a gente aceita.
É que virou costume, né, Nai? Torcer pra tudo. Faz a gente incentiva a gente mesma. Virou um vício, cara. E nessa, você cuidado, nessa a gente comete gafes, cuidado com os tipo gays. agora. Não. Não, não é. Tá saindo automático, né? Então, gente, era isso que a gente queria falar no episódio de hoje. Eu espero que vocês entendam, tá? E que, sei lá, se você acompanha o podcast semanalmente e ficou triste, eu espero pelo menos que você tenha muitos episódios remanescentes do podcast pra ouvir. Porque tem 180 episódios aí disponíveis, né? Tem. Você ouviu todos? Será que ouviu desde o primeiro? Então. E se quiser, às vezes bate a saudade, reescuta algum. Gente, eu reescuto nossos episódios às vezes, tem uns muito bons, tá? O porradaria do escritório eu adoro. É ótimo. Então, assim, talvez, pra você se acostumar com a nova rotina, faz o seguinte. Uma semana sim, a gente posta o episódio. Na semana que a gente não postar, vai reouvir um episódio antigo, né? Nossa, tem Olha só, você já tem dando... muito episódio. Tô dando a solução já, gente. Né? É isso. Se a gente tá trazendo problema, a gente também tem que trazer a solução. No caso, a solução é reouça nossos episódios, a gente vai criar outras formas de interagir, a gente vai manter contato. Eu tô aqui, né? A gente tá fazendo aqui, como é que é o nome? É o gestão de riscos, Gestão de crise. Gestão de crise, estamos aqui, né? Ajudando, tá? Mas era isso que a gente queria compartilhar hoje com vocês, tá? Eu sei que não foi um episódio tradicional, mas a gente achou importante. E como foi uma discussão que começou, assim, acho que todo mundo tirou o carnaval pra dar uma refletida e parece que pós-carnaval, né, a gente chegou... Bateu ali. Sentamos, né? E conversamos, né? Pôs a mãozinha na consciência. A gente ficou, galera, acho que a gente precisa falar sobre algumas coisas, né? Às vezes, gente, até na loucura de gravar episódio, só gravar o episódio, a gente esquece e a gente não consegue parar pra nós três fazer, tipo, reuniões, assim, sabe? Exato. Que a gente deveria fazer mais. Às vezes a gente não consegue. Porque a gente separa, a nossa agenda é semanal e é de final de semana de gravação e deu. E aí, fora disso, parece que a gente não consegue achar agenda mais, né? É difícil. Porque, pô, a gente não pode tomar o nosso final de semana inteiro com isso. Quando é fora, a gente fica tipo, não, esse horário aqui, que você acha aqui, nesse horário aqui, no dia tal, beleza, vamos. É muito calculado. Fica muito na corrida, assim, né? E às vezes durante a semana, vamos gravar, vamos tentar fazer uma reunião, mas, pô, a gente vai gravar um episódio de review. Todo o tempo livre que a gente tem é assistindo ou lendo, sabe? Pra poder se preparar pro review. Então, fica apertado, né? Fica apertado. Mas agora, se tudo der certo, se tudo sair conforme o planejado que a gente tá imaginando, a gente não vai mais ficar tão corrida, assim, em relação às coisas, tá? A gente vai conseguir fazer com mais calma e melhor, né? Vai ficar muito bom. E eu tô particularmente animada para as coisas que a gente já conversou sobre, mas ainda não definiu, mas pode ser legal. Eu tô animada. Pro que talvez venha aí, né? É isso. Legal. Esse recado não é muito esclarecedor pra vocês, mas é isso, gente. Mas saibam. Exatamente. Gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui, então, tá? Não. Mas o assunto não precisa acabar ainda e a gente vai tentar pensar em como a gente não deixa o assunto acabar, né? Tá vendo? A gente não quer deixar acabar. Acho que hoje a gente fala muito isso, mas a gente não, né? Não faz vive. O assunto continuar por mais tempo. A gente vai pensar em como fazer isso rodar mais tempo, tá? No mais, gente, você sabe, a gente tá por aí no @falardewebtoon em todas as redes sociais, então fica à vontade pra procurar a gente, pra seguir a gente e pra ver se a gente vai cumprir o que a gente combinou aqui no episódio de hoje, tá? Importante. Venha policiar a gente, né? Por favor. A gente fala, mas e aí, vocês não iam fazer... Só que daqui 2 semanas, tá, gente? Vamos. Lembra das 2 semanas de atos. Não, talvez nem daqui a 2 semanas. A gente vai começar a planejar e depois disso vai começar a executar. Às vezes até terminar de executar. Eu não vou me comprometer. Daqui a 2 semanas vocês vão ver as coisas da água pro vinho. Não. A gente vai utilizar também as semanas de não publicação dos episódios para fazer essas coisas, tá? Então, é isso. A gente tá pedindo 2 semanas de atos, porque eu acho que mais do que isso ficaria ruim pra gente ficar sem postar episódio, entendeu?
já ir pra 3 semanas, um mês, já é demais. Aí vocês vão achar que a gente parou mesmo, o que não é realidade. Que não é realidade, mas a gente vai tirar essas 2 semaninhas, tá? Então, gente, dá uma olhada aí na descrição, que tem perfil aí das hosts nas redes sociais, tem link pra você entrar na nossa comunidade do Discord. Não esquece de seguir, avaliar e ativar notificações do podcast, ajuda a gente e ajuda você a ficar por dentro do que a gente vai postar por aí no futuro, né? Enquete Putz, você vai aguardar, triste? Gente, você escolheu esperar? Ou, no intervalo, você vai ouvir os episódios antigos? Também. Ou você ficou triste com a notícia? Igual a gente ficou um pouco, mas... tem um lugar nosso, tipo assim, pra mim vai ser estranho. Saber que não vai ser todo final de semana agora, sabe? Vai ser estranho. Mas foi o que a gente também conversou. E a Mari falou, mas era bom. E eu falei, mas a gente pode se encontrar sem gravar. Que eu acho que é o que vai acontecer. Exatamente. A gente vai dar nossos pulos. Assim, saibam que a nossa conversa não foi simples, né? Não. Tipo, a gente passou por alguns lugares no meio dela e tal. Mas, no fim, a gente conseguiu chegar num lugar que fizesse sentido pra todo mundo, assim, né? Que não ficasse... Que ninguém sentisse que, putz, mas isso aqui eu não me sinto confortável, né? Então, é um consenso, tá legal, e a gente vai fazer funcionar. A enquete, então, eu vou deixar para a Camila do Futuro decidir, tá? Exato. Ela vai decidir. No momento da publicação. No momento da publicação, beleza? Ela vê o que faz. Ela vai ver o que faz, tá? No mais, gente, obrigada não só por você ter ouvido o episódio de hoje até aqui, mas por você ter acompanhado a gente esse tempo todo, né? Já tem bastante tempo que a gente posta episódio, então obrigada pela sua audiência, independente de você ter ouvido 180 ou se esse é o seu primeiro. Se esse é o seu primeiro, é meio triste, vai ouvir outros, né? Porque, tipo, isso aqui é só um episódio... Esse aqui é só um episódio de aviso, né? De recado, de realinhamento de rota e tal. Vai ouvir uns que tem um conteúdo divertido, ou pelo menos a gente briga neles, tá? Mas a gente se vê daqui a 15 dias. Mais até. Porque a gente fica 2 semanas sem postar episódio. A gente se vê no dia 2 de abril, né? Pro próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Tchau! Obrigada, gente! Até a próxima! A Gaviões não acabou, nem acabará. O podcast não acabou, né? Nem jamais acabará.